Meus pais marcaram uma viagem em família e depois deixaram minha filha de 10 anos sozinha em um aeroporto estrangeiro e voltaram para casa. Quando liguei, minha mãe disse que ela não combinava com o clima da nossa família. Eu não levantei a voz. Eu simplesmente comecei a agir. Tudo começou de um jeito aparentemente normal. Alguns meses antes, minha mãe ligou dizendo que eles queriam fazer uma grande viagem em família. Tudo pago, primos incluídos, para algum lugar quente e especial. Eu disse que pensaríamos a respeito, mas ela não estava falando de mim. Ela queria Lily, minha filha. Eles nunca tinham demonstrado muito interesse por ela antes. Nos aniversários, um cartão rápido e uma ligação. Nos feriados, talvez um presente, geralmente inadequado para a idade. Mas, de repente, queriam levá-la para uma viagem de uma semana do outro lado do mundo. Só ela. Nenhuma menção a mim. Minha mãe disse que seria bom para Lily se conectar com suas raízes. Meu pai ligou no dia seguinte dizendo que isso ajudaria ela a aprender como famílias de verdade funcionam. Eu devia ter cortado aquilo na hora. Devia ter confiado no meu instinto. Mas a Lily ficou animada de um jeito que eu não via havia muito tempo. Ela tinha acabado de completar 10 anos e começado a fazer mais perguntas sobre a família, sobre por que não nos víamos com frequência. E quando ouviu a palavra Tahiti, não teve mais volta. Em menos de uma hora, a mochila dela já estava pronta, com direito ao ursinho de koala. Então eu aceitei. Tolamente. Eles planejaram tudo por semanas. Meus pais cuidaram do passaporte, das passagens, até compraram uma mala nova para ela. Fizeram algumas chamadas de vídeo com a Lily antes da viagem, perguntaram sobre os lanches favoritos, ofereceram-se para ensiná-la a nadar melhor. Era estranho. Esforço demais vindo de pessoas que nunca tinham se esforçado. Mesmo assim, eu me convenci de que talvez estivessem tentando ser avós melhores. Eles viajaram numa sexta-feira, pouco antes do Dia de Ação de Graças. Naquela noite, começaram a chegar fotos em grupo, palmeiras, smoothies, minha sobrinha andando de jet ski com meu pai, minha irmã relaxando em uma cabana. A Lily parecia um pouco afastada na maioria das fotos. Mas, pelo menos no começo, ela sorria. Nos primeiros 3 dias, ela me ligou todas as noites. Falava sobre nadar na lagoa, experimentar água de cocô, como o mar era incrivelmente transparente. Mas no 4º dia, a voz dela mudou. Disse que a barriga doía um pouco. Disse que sentia minha falta. Que não gostava de dormir no quarto do hotel com os primos. Eles eram maldosos, segundo ela. Eu disse para ela ser forte, que logo estaria em casa. No 6º dia, ela parou de ligar. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Perguntei à minha mãe como ela estava. Ela disse que a Lily estava sendo dramática, emocional demais, que não estava se encaixando bem no grupo. Então a viagem acabou, pelo menos para todo mundo, menos para mim. Eu não sabia que algo tinha dado errado até o telefone tocar às 4h47 da manhã. Não reconheci o número. Parecia internacional e quase deixei cair na caixa postal, mas alguma coisa me fez atender. Era uma mulher do aeroporto. Ela disse que fazia parte da equipe do Aeroporto Internacional da FAA. Eles haviam encontrado uma menina sozinha no terminal. Nenhum pai, nenhum responsável, apenas uma mala pequena, um passaporte já gasto e um ursinho de koala de pelúcia. Ela disse que a menina estava calma, mas assustada, e que tinha pedido para ligar para a mãe. A menina era Lily. No começo, eu nem consegui entender. Perguntei se meus pais estavam lá. Houve uma pausa, e então ela me disse, com cuidado, que o resto do grupo tinha partido várias horas antes. Eles estavam em um voo de volta para Los Angeles. Minha filha não estava nesse voo. Algo dentro de mim se partiu. Não foi pânico, ainda não. Foi uma consciência fria e vibrante de que algo terrível tinha acabado de mudar nossas vidas para sempre. Liguei para minha mãe. Ela atendeu com naturalidade, como se estivesse me esperando. Eu perguntei, onde está a Lily? Ela respondeu, já? Eu não disse nada. Então, como se não fosse nada demais, ela disse que a Lily não se encaixava no clima da nossa família. Só isso. Ela falou como se estivesse comentando sobre mudar os móveis do pátio.
Como se deixar uma criança sozinha em um país estrangeiro fosse apenas um inconveniente de agenda. Eu não discuti. Não perguntei o porquê. Não gritei. Apenas desliguei, abri o laptop e comecei a comprar passagens. Eu nem fiz mala. Não contei a ninguém naquele momento. Nem ao pai da Lily, nem aos meus amigos, nem mesmo ao meu chefe. No instante em que eu dissesse isso em voz alta, tudo se tornaria real de um jeito para o qual eu ainda não estava preparada. Tudo em que eu conseguia pensar era em chegar até ela. O resto podia pegar fogo depois. Comprei o primeiro trajeto que eu podia pagar e que não exigia esperar mais um dia. 2 escalas, quase 24 horas de viagem. Não hesitei. Nem olhei a escolha de assentos. Só cliquei em confirmar. Saí do apartamento sem mala. Peguei meu passaporte, o carregador do celular e a carteira. Só isso. No aeroporto, percebi que ainda estava usando o mesmo moletom em que tinha dormido. Minhas mãos tremiam quando entreguei o documento. A atendente perguntou se eu estava bem. Eu assenti e olhei para além dela. O primeiro voo pareceu interminável. Eu não conseguia ficar parada. Ficava imaginando a Lily sozinha naquele terminal, se perguntando por que ninguém estava voltando para buscá-la. A cada poucos minutos, eu checava o celular, com medo de ver uma chamada perdida dizendo que algo tinha dado errado. Durante a escala, o barulho do aeroporto começou a parecer irreal. Famílias riam. Crianças corriam com bichos de pelúcia. Pessoas reclamavam de atrasos como se aquilo realmente importasse. Eu me sentei no chão, perto de uma tomada, e finalmente me deixei pensar. Meus pais não tinham cometido um erro. Eles não tinham esquecido dela. Eles a abandonaram. Essa verdade me atingiu em algum ponto sobre o Pacífico. Não veio como uma onda, mas como pressão. Uma pressão lenta e esmagadora no meu peito. Memórias começaram a surgir, coisas que eu não tocava havia anos. Ser excluída, ouvir que eu era sensível demais, difícil demais, diferente demais. Passei toda a minha vida adulta tentando proteger a Lily de sentir algo assim. E eu a entreguei diretamente a eles. Quando aterrissei para a segunda escala, meu telefone vibrou no instante em que pegou o sinal. Era uma mensagem da mulher do aeroporto no Tahiti. Ela disse que a Lily tinha dormido em uma pequena sala dos funcionários. Uma das funcionárias ficou com ela a noite inteira. A polícia local havia sido avisada, mas não estava alarmada. Ainda não. A Lily não tinha se machucado. Ela não tinha ficado sozinha. Li aquela mensagem 3 vezes antes de minhas pernas falharem e eu me sentar ali mesmo no chão. Então outra notificação chegou. Era da minha irmã. Ela escreveu: "A mãe disse que você está surtando." Isso foi exagerado. A Lily estava bem. Fiquei olhando aquela mensagem por um longo tempo. Minhas mãos já estavam firmes. O pânico tinha se consumido e deixado algo mais frio no lugar. O último voo pareceu mais longo do que todos os outros juntos. Eu não dormi nem um minuto. Apenas fiquei revivendo a última ligação da Lily na minha cabeça. A hesitação antes de se despedir. O jeito como ela disse que sentia minha falta, como se não tivesse certeza de que podia dizer aquilo. Quando o avião finalmente pousou no Tahiti, eu me movi mais rápido do que nunca na vida. Um policial estava esperando logo depois da imigração. Ele não fez muitas perguntas. Ele já sabia. Ele me conduziu por um corredor lateral, longe da multidão, até uma sala pequena que cheirava a café e desinfetante. A Lily estava sentada em uma cadeira, enrolada em um cobertor grande demais para ela. O koala estava encaixado debaixo do braço, como se fosse o que a mantinha inteira. Ela parecia menor do que eu lembrava. E mais velha também. Ela se levantou quando me viu. Eu larguei tudo. Não disse o nome dela. Não perguntei se estava bem. Apenas a puxei para mim e a abracei com toda a força. Senti a respiração dela desacelerar contra o meu peito. Ela não chorou. Apenas ficou ali, como se tivesse medo de que, se mexesse, eu desapareceria. Mais tarde, um dos policiais explicou o que tinha acontecido. Como meus pais tinham feito o check-in como um grupo. Como a passagem da Lily nunca foi escaneada.
Como ninguém percebeu até o portão estar quase vazio. Como ela esperou, achando que talvez eles estivessem no banheiro ou comprando algum lanche. Como ela continuava dizendo que não queria meter ninguém em problemas. Essa parte doeu mais. Quando finalmente ficamos sozinhas, ela me fez uma única pergunta: eu fiz alguma coisa errada? Foi aí que eu soube que isso não era apenas sobre trazê-la para casa. Era sobre o que vinha depois. Ficamos no Tahiti 2 noites a mais do que o planejado. Todos os voos estavam completamente lotados no dia seguinte ao que eu a encontrei. E, sinceramente, eu fiquei bem com isso. Eu não queria enfiar a Lily direto em outro avião depois de tudo que ela tinha passado. Ela mal soltava a minha mão. Mesmo dormindo, mantinha os dedos enrolados na manga da minha blusa, como se precisasse confirmar o tempo todo que eu ainda era real. O hotel nos deu um quarto pequeno perto da praia. Numa das noites, ela se sentou do lado de fora e ficou olhando o oceano em silêncio por quase 1 hora. Eu não interrompi. Ela não chorou. Nem falou muito. Era como se algo dentro dela tivesse se desligado. E isso foi o que mais me assustou. Não o abandono, nem a parte prática de tudo, mas a quietude nela. O jeito como parecia já estar tentando esquecer. Voltamos para casa na noite seguinte. 2 escalas de novo. Uma em Auckland, outra em Los Angeles. Durante toda a viagem de volta, eu ficava pensando em como tudo tinha mudado rápido. Apenas 10 dias antes, eu tinha me despedido dela com um abraço e uma mala cheia de protetor solar e livros. Agora, eu a segurava como se alguém pudesse tentar tirá-la de mim outra vez. Chegamos em casa tarde. Não contei a ninguém. Nenhum anúncio, nenhuma ligação. Fiz panquecas para Lily às 2 da manhã, porque ela disse que não lembrava de ter comido no avião. Ela comeu devagar e depois adormeceu no sofá, com o koala debaixo do braço. Eu fiquei acordada. Na manhã seguinte, comecei a fazer ligações. O aeroporto do Tahiti já tinha registrado um boletim com a polícia local. Pedi cópias. Os registros de segurança mostravam o horário em que ela foi vista. Havia depoimentos de testemunhas, anotações dos funcionários que ficaram com ela por horas, até um parecer assinado de uma psicóloga que falou com ela brevemente. Os fatos estavam ali, em preto e branco. Minha filha tinha sido deixada para trás. Ninguém foi procurá-la. Nenhum adulto tentou fazer o check-in dela. Ninguém avisou a equipe do aeroporto que uma criança viajaria separadamente. Eles simplesmente foram embora. Enviei tudo por e-mail para um advogado com quem eu tinha trabalhado anos antes, durante o processo de guarda com o pai da Lily. Eu não sabia exatamente o que queria, só sabia que não podia deixar isso ser varrido para debaixo do tapete como tudo que meus pais sempre fizeram. Ele me ligou na manhã seguinte e disse que eu tinha um caso. Entramos com a ação em menos de 48 horas. Foi aí que a tempestade começou. Minha irmã foi a primeira a entrar em contato. Deixou uma mensagem de voz dizendo que eu estava exagerando, que a mãe e o pai estavam confusos, que a Lily tinha dito que queria voltar para casa mais cedo e que eles acharam que ela já tinha ido. Chamou tudo de um simples mal-entendido. Eu mandei para ela um print dos registros de embarque. A Lily nunca teve passagem de volta. Depois vieram os e-mails da minha mãe. Longos, passivo-agressivos, cuidadosamente escritos. Ela disse que a Lily se isolou durante a viagem. Que não estava se envolvendo. Que ela não parecia querer fazer parte do grupo. E que talvez fosse melhor que ela tivesse espaço. Essa frase me fez parar. Talvez fosse melhor que ela tivesse espaço. Como se tivessem feito um favor ao deixá-la para trás. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade assumida, apenas aquela manipulação horrível e polida com a qual eu cresci, transformando crueldade em algo racional, algo sensato. Aquilo me deu enjoo. No fim do mês, o processo já estava em andamento. Meus pais contrataram um advogado e tentaram jogar a culpa para outros. Nada funcionou. As provas eram esmagadoras. Quando o caso chegou ao tribunal, a juíza não precisou de muito tempo. Ela leu os depoimentos, analisou a linha do tempo, ouviu as gravações e então deu a sentença: $50.000 por danos emocionais e uma ordem de restrição.
Eles ficaram legalmente proibidos de chegar a menos de 50 metros da Lily ou de entrar em contato com ela de qualquer forma por 5 anos. Meu advogado perguntou se eu queria seguir com acusações criminais. Eu disse, não. Isso não é sobre vingança. É sobre manter a Lily segura. Naquela noite, contei tudo a ela sobre a decisão, sobre a distância que eles agora teriam de manter. Ela não disse muito, mas quando fui colocá-la na cama, sussurrou, isso quer dizer que eles não vão tentar voltar? Eu respondi que sim, e pela primeira vez ela fechou os olhos e dormiu a noite inteira. Depois da decisão do tribunal, eu esperava mais. Mais drama, mais raiva, mais resistência dos meus pais, ou pelo menos uma ligação da minha irmã gritando que eu tinha arruinado tudo. Mas ficou quieto. Quieto demais. Ninguém entrou em contato. Nenhuma mensagem, nenhuma postagem enigmática, nenhuma tentativa barata de culpa vinda de algum primo. Era como se alguém tivesse apertado um botão e, de repente, eu não fosse mais família. Nem pessoa eu era, apenas uma história com a qual eles não queriam lidar. Mas silêncio não significa paz. Fiquei sabendo, por meio de uma amiga com quem eu não falava havia mais de um ano, que minha irmã vinha postando coisas online. Claro que sem me citar diretamente, mas era óbvio. Algumas pessoas incendeiam a própria família inteira só para se sentirem importantes. Imagina processar os próprios pais depois que eles cuidaram do seu filho por uma semana. Coisas assim. Vagas o suficiente para protegê-la, afiadas o bastante para ferir. Eu não liguei para a fofoca. O que realmente me atingiu foi o que veio depois. A escola da Lily me ligou numa manhã, logo depois que eu a deixei lá. A orientadora disse que uma mulher que afirmava ser a avó da Lily tinha aparecido no dia anterior, perguntando se poderia falar com ela em particular, dizendo que estava preocupada depois da viagem. A secretaria pediu um documento. Ela não tinha. Quando insistiram, ela foi embora. Não me avisaram na hora porque não tinham certeza do que tinha acontecido até a orientadora juntar as peças. Ele achou que eu precisava saber. Fiquei sentada no carro por muito tempo depois daquela ligação, segurando o volante. Minhas mãos não estavam tremendo. Eu não estava com raiva do jeito que se espera. Era algo mais frio, mais profundo, como se uma linha tivesse sido cruzada e não houvesse volta. Registrei um boletim de ocorrência imediatamente. Não era suficiente para acusá-la formalmente. Ela não tinha feito contato direto, não tinha invadido a escola, não tinha tentado tirar a Lily de lá. Mas agora havia um registro. Enviei a ordem de restrição para a escola. Mandei cópias para a Secretaria de Educação. Acrescentei todas as camadas de segurança que consegui imaginar. E não contei nada a Lily, porque eu não ia deixar que eles continuassem tirando coisas dela. Mesmo sem saber, ela sentiu. Crianças sempre sentem. Ela vinha melhorando desde que voltamos para casa. Dormindo mais, comendo normalmente. Mas então começou a ficar grudada de novo, me seguindo de um cômodo ao outro, fazendo perguntas que já tinha feito. Que horas você vai me buscar hoje? E se você esquecer o celular? Posso ter 2 celulares, só por precaução, se um quebrar? Uma noite, enquanto escovava os dentes, ela perguntou se eu achava que ela tinha sido chata na viagem. Perguntei o que ela queria dizer. Ela disse que talvez, se tivesse sido mais divertida, eles teriam querido trazê-la de volta. Aquilo foi tudo. Foi naquele momento que percebi que isso não era algo que eu conseguiria consertar sozinha. No dia seguinte, marquei a primeira sessão de terapia dela. Uma mulher de voz suave e credenciais sólidas, alguém que já tinha trabalhado com crianças após desastres e disputas de guarda. Contei tudo na ligação inicial, cada detalhe. Não escondi nada. A primeira sessão foi difícil. A Lily não queria ir. Foi educada, mas dava para perceber que ela achava que aquilo era um castigo, como se tivesse feito algo errado de novo. Ela ficou sentada na sala de espera, apertando o coala de pelúcia com tanta força que achei que as costuras iam arrebentar. Mas ela entrou. 45 minutos depois, saiu com os olhos marejados e um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Não disse muita coisa, só perguntou se podíamos tomar sorvete. Eu disse que sim. Não falamos sobre o que ela disse na sessão. Eu não perguntei. Apenas dirigi.
Naquela noite, ela dormiu a noite inteira. Sem pedir água. Sem levantar para checar a luz do corredor. Sem sussurrar meu nome na porta do quarto. Apenas dormiu. Não foi uma vitória. Não foi um encerramento. Mas foi alguma coisa. Um começo. Eu não ia criar uma filha achando que precisava merecer o mínimo de decência de pessoas que diziam amá-la. Não ia deixar que ela carregasse esse peso como eu carreguei. Eles a deixaram. Fizeram a escolha deles. Agora, eu estava fazendo a minha. Quando janeiro chegou, o rompimento deixou de ser teórico. Tornou-se permanente. Ninguém dizia meu nome nos grupos de mensagem. O aniversário da Lily passou sem um único cartão daquele lado da família. Pessoas com quem eu cresci, que comentavam todas as fotos de feriado, de repente agiam como se não existíssemos. Não foi dramático. Foi cirúrgico. Cortes limpos, apagamento total. Era assim que meus pais sempre lidaram com conflitos. Se não conseguiam te controlar, te removiam. Minha irmã, porém, não desapareceu. Ela foi na direção oposta. Ficou mais barulhenta, mais pública. Nunca mencionou a Lily pelo nome, mas tudo o que postava era próximo o suficiente para atingir. Textões sobre pais que envenenam os filhos contra a família. Sobre como o momento emocional pode ser exagerado e virar trauma quando se deixam advogados se envolverem. Ela se colocava como a razoável, a pacificadora, a adulta da situação. Eu permaneci em silêncio. O silêncio era o meu limite. Nos bastidores, as coisas continuavam andando. A papelada do acordo foi finalizada. A ordem de restrição foi registrada formalmente em várias jurisdições. A escola da Lily tinha cópias. A terapeuta dela tinha cópias. Até o programa de contraturno recebeu instruções. Se alguém daquele lado da família aparecesse, havia procedimentos claros. No dia em que o dinheiro foi transferido, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. Não era um pedido de desculpas, nem uma pergunta. Apenas 3 palavras: ele foi longe demais. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Depois apaguei a mensagem e bloqueei o número. Pronto. Sem cerimônia, sem resposta. Eu não precisava da última palavra. Eu precisava de paz. O dinheiro foi direto para um fundo no nome da Lily. Eu não toquei nele. Nem pretendia. Aquilo não era compensação. Era consequência. Algo concreto, algo que não poderia ser reescrito depois como um mal-entendido. A Lily não sabia de nada disso. O que ela sabia era que as pessoas que não a ouviram não podiam mais se aproximar dela. Essa parte importava. Eu vi isso no jeito como ela dormia, em como parou de checar a porta da frente todas as noites, em como voltou a deixar a porta do quarto aberta. A terapia virou parte da nossa rotina. Mesmo dia da semana, mesma cadeira na sala de espera. Depois da 3ª sessão, ela parou de levar o koala. Deixou no carro, como se não precisasse mais de armadura. Ela ainda fazia perguntas, porém. Perguntas baixas, cuidadosas. Numa noite, enquanto fazíamos lição de casa à mesa da cozinha, ela perguntou se as pessoas podem mudar depois de fazer algo ruim. Eu disse que às vezes podem, mas às vezes não querem, e que, muitas vezes, querer mudar importa mais do que pedir desculpas. Outra noite, ela perguntou se tinha estragado as férias. Aquela pergunta quase me quebrou. Eu disse a verdade. Não a versão suavizada, a real. Que algumas pessoas têm regras sobre quem pertence, que essas regras são pequenas, egoístas e injustas, e que ela não quebrou nada. Ela apenas se recusou a desaparecer o suficiente para deixá-los confortáveis. Ela ouviu, depois assentiu, como se tudo tivesse se encaixado. Na escola, ela voltou a levantar a mão. A professora disse que ela se ofereceu para ajudar um aluno mais novo que estava tendo dificuldades. Ela disse que a Lily contou para outra menina que estava tudo bem ter medo em um lugar novo. Foi aí que eu percebi algo. Ela não estava apenas se curando. Estava crescendo ao redor daquilo. Numa tarde, depois de uma sessão de terapia, a terapeuta a puxou para o lado e falou comigo. Disse que a Lily estava processando o que aconteceu de uma forma saudável.
que agora falava menos sobre o aeroporto e mais sobre a volta. Sobre o momento em que me viu entrar naquela sala, sobre saber que não tinha sido esquecida. Aquilo importava mais do que qualquer decisão que o tribunal tivesse tomado. Naquela noite, a Lily perguntou se um dia poderíamos planejar a nossa própria viagem. Só nós duas, para algum lugar perto, algum lugar seguro. Disse que não se importava com o destino. Eu disse que sim sem pensar, porque a linha já tinha sido traçada e nós estávamos do lado certo dela. A primavera não chegou de uma vez. Veio em pedaços. Algumas manhãs mais quentes, uma luz mais clara entrando pelas janelas, os primeiros sinais de verde nas árvores do lado de fora do nosso apartamento. Mas, mais do que em qualquer outra coisa, eu percebi isso na Lily. Os ombros dela não estavam mais tão tensos. Os olhos não corriam até a porta toda vez que ela ouvia passos no corredor. Ela voltou a cantarolar enquanto escovava os dentes, baixinho, como se ainda estivesse testando o ambiente. A essa altura, já tínhamos construído um ritmo. Não apenas uma rotina, mas uma estrutura que dava a ela espaço para respirar. Terapia 2 vezes por semana. Caminhadas no parque aos domingos. Sexta à noite era vale tudo. Às vezes pizza, às vezes fazer bolo, às vezes só assistir desenhos com pipoca e nos permitir não fazer nada. Ela esperava por isso como se fosse um feriado. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas ficaram menos frequentes. E, quando vinham, ela não os escondia mais. Entrava no meu quarto, subia na cama e dizia apenas que tinha sido um ruim. Não precisava explicar. Eu assegurava até a respiração dela desacelerar, até o nó no peito se desfazer o suficiente para ela voltar a dormir. A terapeuta repetia sempre a mesma coisa: ela está trabalhando nisso. Não se trata de consertar. Trata-se de dar a ela ferramentas para carregar isso de um jeito diferente. Disse para eu não correr atrás do anormal, que o que estávamos fazendo agora era cura. E ela estava certa. A Lily parou de perguntar sobre eles. Meus pais, minha irmã. Não falava mais do aeroporto. Mas, numa noite, do nada, enquanto arrumávamos a mesa, ela perguntou: você acha que eles sentiram minha falta? Eu não respondi na hora. Eu queria. Queria dar uma resposta limpa, segura. Mas eu tinha feito uma promessa a mim mesma. Chega de fingir. Eu disse a verdade. Talvez tenham sentido, talvez não. Mas o jeito deles demonstrarem amor tinha regras. E a primeira regra era que, se você não fosse fácil de amar, você era deixada para trás. Ela assentiu. Só isso. E eu soube que ela entendeu de um jeito que era maduro demais para uma criança de 10 anos. Em abril, ela trouxe para casa um trabalho da escola. A atividade era desenhar um lugar seguro. Os colegas desenharam casas na árvore, quartos, quintais. A Lily desenhou um avião. 2 pessoas, uma alta, outra pequena, sentadas lado a lado. A menor encostava a cabeça no ombro da outra. Do lado de fora, o céu era de um azul profundo, cheio de estrelas. Ela me entregou o desenho sem dizer nada. Eu não coloquei em moldura. Prendi com fita ao lado da geladeira, onde nós duas veríamos todos os dias. Ainda havia momentos em que eu ficava com raiva. Uma raiva silenciosa, amarga, que surgia quando eu via famílias de mãos dadas no parque ou ouvia pessoas comentando sobre os pais cuidando dos netos. Mas eu deixava esses momentos passarem, porque a raiva já não era o centro da nossa história. Numa noite, depois da terapia, a Lily perguntou se a gente podia fazer uma viagem, só um fim de semana, nada grande. Ela tinha encontrado fotos de uma cabaninha perto de um lago, a 2 horas de distância. Gostava da ideia de ficarmos sentadas na varanda, sem fazer nada. Disse que talvez pudéssemos tentar isso depois. Naquele instante, me dei conta de o quanto tínhamos avançado. Não fazia muito tempo, ela não conseguia dormir sem verificar se eu ainda estava no apartamento. Agora, ela queria viajar não para fugir, não para provar nada, mas simplesmente porque queria ir a um lugar novo comigo. Reservei no dia seguinte. Vamos em julho. Sem roteiro, sem grandes planos. Só nós duas, alguns lanches e o espaço para sermos exatamente quem somos.
Sem encenação, sem fingimento, sem precisar diminuir para caber na ideia de alguém sobre quem ela deveria ser. Eles a deixaram naquele aeroporto. Mas eu voltei. E nunca deixei de estar presente.